Olá pessoal, Rafa aqui outra vez, sejam bem-vindos ao meu canal www. Hoje vou falar sobre os caminhos de Santiago de Compostela, mas antes de explicar sobre esse roteiro de peregrinação, eu vou explicar por que resolvi fazê-lo. No final do ano retrasado, eu fiz uma viagem à Indochina e lá eu conheci uma galega, a Rocío. Desde então ficamos muito amigos. No ano passado, meu irmão e minha cunhada me convidaram para uma viagem à Espanha e Portugal, e eu achei que seria uma excelente oportunidade para rever essa amiga que mora em Ourense, cidade próxima a um dos principais pontos do caminho francês, que é Sarria. Me organizei para embarcar alguns dias antes da viagem com meu irmão e amigos, e com o auxílio dessa amiga, eu me preparei para me tornar um peregrino. Fazer o caminho francês de Santiago foi um dos grandes acertos da minha vida, e na verdade eu não achei que foi uma decisão de última hora, e sim um chamado. Em outra oportunidade eu vou contar por que eu cheguei a essa conclusão. Mas afinal, o que é ou o que são os caminhos de Santiago de Compostela? Reza a lenda que a Península Ibérica fazia parte das terras onde o apóstolo São Tiago pregava o cristianismo. De volta a Jerusalém depois de ser decapitado no ano 44 d.C., a tradição diz que seus discípulos levaram o corpo do santo de barco para Galiza, uma das regiões da Espanha em que ele pregava. Os tempos difíceis durante os primeiros anos do cristianismo e o fato do norte da península ser escassamente povoada dificultou que a localização exata do enterro fosse confirmada. No entanto, por volta do ano 820, foram encontrados restos mortais que foram atribuídos pelas autoridades eclesiásticas e civis aos de São Tiago Maior. Este evento, que ocorreu na remota floresta galega, daria origem à fundação da atual cidade de Santiago de Compostela. Santiago tornou-se o objetivo atraente de uma peregrinação que ao longo dos séculos conduziu peregrinos de todas as esferas da vida e, através dos mais diversos itinerários, ao túmulo de um dos apóstolos de Jesus. A peregrinação foi uma das mais concorridas da Europa medieval. Depois de vários séculos relativamente esquecida, por volta dos anos 80, a popularidade da peregrinação começou a crescer substancialmente, embora grande parte das pessoas que fazem o caminho atualmente não o façam por motivos religiosos. O caminho tornou-se um itinerário espiritual e cultural de primeira ordem, que é percorrido por centenas de milhares de pessoas todos os anos. Foi declarado o primeiro itinerário cultural europeu em 1987 e Patrimônio da Humanidade na Espanha em 1993 e na França em 1998. Dentre as rotas mais populares está o caminho francês, que é o trajeto com melhor estrutura para receber os peregrinos. Em termos gerais, quando as pessoas falam sobre o caminho de Santiago, estão se referindo a esta rota. Ela tem seu início clássico a partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, cidade francesa próxima à fronteira com a Espanha. A distância até Santiago de Compostela é de aproximadamente 800 quilômetros. Eu resolvi começar o caminho a partir de Sarria, que fica aproximadamente a 100 quilômetros de Santiago, e que também é o ponto de início com a distância mínima para quem deseja obter a Compostela, documento que atesta que o caminho de Santiago foi concluído. A Compostela é concedida pelas autoridades eclesiásticas e pode ser solicitada no Centro de Atenção aos Peregrinos da Catedral de Santiago. Embora seja um complemento aos muitos motivos pelos quais as pessoas decidem fazer o caminho, a Compostela se torna também uma lembrança muito bela dessa experiência. Para obter a Compostela, o peregrino deve cumprir alguns requisitos básicos: percorrer o caminho por motivos religiosos ou espirituais, percorrer os últimos 100 km de qualquer uma das rotas jacobinas a pé ou a cavalo, ou então os últimos 200 km de bicicleta, e por fim provar que viajou essa distância. Para comprovar tudo isso, o peregrino deve fornecer a credencial do peregrino devidamente carimbada. A credencial é um documento que nos habilita como peregrinos. Pessoal e intransferível, ela pode ser obtida nas diferentes associações de amigos do Caminho de Santiago, albergues e paróquias. Nela, o peregrino deve coletar carimbos dos lugares pelos quais passou, a fim de comprovar que os quilômetros mínimos necessários foram percorridos. Esses carimbos podem ser obtidos em albergues, associações, igrejas e outros locais, como prefeituras, cafés ou correios. Você deve estar se perguntando,
Qual o significado da concha no caminho de Santiago? A concha vieira é apenas um dos diversos símbolos do caminho. Existem algumas lendas sobre o significado da concha e o seu simbolismo, mas o fato é que elas tinham sim uma funcionalidade na Idade Média. Devido ao seu formato côncavo, os peregrinos as usavam para beber a água das fontes e era uma forma de serem identificados como peregrinos também, podendo assim receber ofertas de alimentação e hospedagem dos habitantes das cidades por onde passavam. Hoje em dia é mais uma espécie de amuleto para os peregrinos. Assim como a concha, o cajado é outro símbolo, e foi imprescindível na Idade Média, principalmente nas descidas por caminhos de pedras, lamas, rios e para afastar animais e ladrões que apareciam pelo caminho. Feitos de galhos de avelaneiras ou de castanheiras, na Idade Média o cajado tinha também um significado especial. Representava a terceira perna e também a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Atualmente, os cajados vêm sendo substituídos por bastões, em que os peregrinos usam mais pelo simbolismo do que pela utilidade. Geralmente, as pessoas começam a caminhar bem cedo, para chegar na próxima cidade em que pernoitam, com tempo suficiente para conhecer o local. No dia da chegada a Santiago, onde se encontram os peregrinos que vieram de diversos caminhos, a cidade fica bem movimentada e a espera no centro de atenção ao peregrino aumenta consideravelmente. Portanto, a dica é: caso você decida ficar uns dias para aproveitar a cidade, considere solicitar sua Compostela na manhã do dia posterior à sua chegada, pois a espera será bem menor. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em outra oportunidade eu vou falar mais sobre como se preparar para o caminho, o que levar e vou contar algumas histórias que acontecem também durante o caminho. Eu estou deixando os meus contatos na descrição desse vídeo, caso queiram me escrever, terei um prazer imenso em respondê-los. E claro, se inscrevam no canal. Isso vai me motivar a continuar produzindo conteúdo para lançar aqui no canal. Nunca se esqueçam, onde há uma vontade, há um caminho. Hasta luego!